galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. O final de semana foi Brasileirão 2018, 19ª rodada, galera, 19ª. Última rodada do turno. Próxima rodada, 20ª rodada, primeira rodada do retorno. Então a resenha com Magalhães faz nesse momento que a gente sempre faz após a rodada, apesar de sempre ficar faltando o jogo de segunda-feira, né, a gente já faz uma análise, só que nessa específica, a gente vai fazer uma análise também um pouquinho diferente. Vai analisar o que foi esse campeonato até esse momento, até a 19ª rodada. Tá? A gente vai fazer uma análise da 19ª rodada, em particular, e o que foi o campeonato até esse momento. Então vamos lá para a gente não tomar muito tempo, não ficar um vídeo muito extenso. Bom, nessa 19ª rodada tivemos Santos 3, Sport 0, Corinthians 0, Grêmio 1, Atlético Paranaense 3, Flamengo 0, Internacional 1, Paraná 0, Cruzeiro 1, Bahia 1, Vitória 0, Palmeiras 3, Botafogo 0, Atlético Mineiro 3, tivemos muitos 3-0. América Mineiro 0, Fluminense 0, um jogo horroroso por sinal. São Paulo 2, Chapecoense 0. E o Vasco e Ceará que ainda não jogam nesta segunda à noite. Bom, o que foi essa rodada? Essa rodada, se for falar que tem alguma surpresa, talvez a surpresa seja que para mim não é, tá? Para mim não é. Não foi surpresa. E não vai ser nunca. O Flamengo perder para o Atlético Paranaense. O Flamengo é freguês do Atlético Paranaense. Freguês. A torcida do Flamengo pode ficar pé da vida, mas não tem jeito, é freguês. É freguês do Atlético Paranaense. Lá não ganha de jeito nenhum. E além do mais, o treinador do Flamengo não ajuda. O treinador do Flamengo não ajuda. Ele derrapa em vários momentos. Não é a primeira vez. E o pior, o treinador do Flamengo, ele comete os mesmos erros em sequência. Ele faz uma vez não dá certo, ele faz a segunda vez não dá certo, faz a terceira vez não dá certo, e ele continua. Para algum dia dar certo, ele falou, tá vendo? Pô, só que enquanto isso, a torcida vai passando vergonha. E o jogo do Atlético Paranaense ganhar do Flamengo, para mim não foi surpresa nenhuma. Ah, foi surpresa o Flamengo jogar mal, 20 minutos o Flamengo tomar aquele vareio? Não, não é surpresa. Qual foi o time misto do Flamengo que deu certo esse ano? Diz aí, alguém lembra algum time misto do Flamengo que deu certo? Não, isso é culpa de quem? Do time não, do treinador. Porque tem treinador que treina o elenco todo. Treina o elenco todo. Conhece todas as peças, não vislumbra, não fantasia as suas peças, ele conhece na prática o que são as suas peças e o que ele pode fazer. O treinador do Flamengo parece, como eu não estou lá, eu só imagino, parece que ele treina só o time titular dele. Quando sai uma peça, ele se perde. Ele não consegue substituir de uma forma simples a peça. Ele consegue estragar tudo com apenas uma mexida. Então, para mim não foi surpresa nenhuma. Porque nenhum time misto do Flamengo funcionou. Para isso, vai da parte tática. Porque não é treinado. Minha visão. Minha visão. Bom, tivemos aí vitória do Inter. Normal. Foi no sufoco, no finalzinho, mas normal. Está em segundo lugar. Parabéns, merecido. Não podia ficar atrás do Flamengo. Flamengo jogando do jeito que joga. Então, parabéns ao Inter. São Paulo ganhou 2-0. Todo mundo esperava São Paulo ganhar, mais líder do que nunca. Parabéns. São Paulo e Inter caminhando fortes pela briga ao título. Vitória do Palmeiras.
Vitória do Palmeiras, deixa eu colocar aqui mais em cima um pouquinho. Vamos lá, pela ordem. Vitória do Santos. Bom, a gente imaginava a vitória do Santos, porque o Santos tá dando a melhorada com o Cuca, tinha que ganhar, que tá na parte de baixo da tabela, e o Sport descendo ladeira. Santos ganhou bem, 3-0, para dar uma tranquilizada pro Cuca trabalhar, apesar de ter aí a Libertadores, então, mas pelo menos dá uma tranquilizada que o time começa a vencer. O Grêmio, sempre Grêmio, perdeu o Flamengo pela Copa do Brasil, foi desclassificado, mas poderia ter ganho, poderia ter se classificado, fez um jogo honroso, partiu para dentro do Flamengo, dentro do Maracanã, acabou tomando gol muito cedo, depois não conseguiu fazer o gol, mas é um time que vai brigar pelo título junto com o São Paulo Internacional. Ganhou do Corinthians fora de casa, não gostei do Corinthians, não gostei. Jogar sem referência, na minha visão, é muito ruim. Eu joguei bola um pouco e joguei, como vocês sabem, joguei de lateral, e para o lateral ter uma referência fundamental, porque você mira a sua jogada a quem está dentro da área, porque quando os laterais chegam primeiro na frente para depois vir o meio de campo para fazer infiltração, é muito ruim, você tem que talhar a jogada, você tem que cortar a jogada, e a jogada de repente está na correria, se atrapalha muito, então fica muito toque para o lado e o time não anda. Então eu não gostei, sinceramente não gostei do time do Corinthians. É um time, não é igual, apesar do presidente do Corinthians ter falado que o Corinthians tem um padrão de jogo, qualquer treinador consegue treinar o Corinthians. Mentira, causada, tá jogando conversa fora, porque esse Corinthians desse ano não é igual ao do ano passado. Do ano passado o time marcava mais e tinha referência que era o jogo. Esse ano esse time marca muito menos, dá muito espaço e toca mais a bola. O time do ano passado não tocava a bola desse jeito. Era um time que partia mais pro contra-ataque, só que marcava muito bem. Esse time desse ano não marca bem, dá muito espaço. Então é diferente. Tivemos Atlético Paranaense, só jogou 20 minutos, foi o suficiente para meter 3-0 no Flamengo. Flamengo, sei lá, no café da manhã deram, igual o Márcio Braga falou, deram feijoada no café da manhã do Flamengo. O Flamengo estava de barriga cheia, cheio de sono, cansadão, parece que estava de ressaca. Para mim, isso tudo tem a ver com o treinador. Tudo tem a ver com o treinador. Isso passa tudo por ele. Até não pedir laterais. O Flamengo precisa para ontem de lateral. Se você for no CA, as criancinhas de 4 aninhos, de chupeta ainda, você perguntar, neném, qual é o problema do Flamengo? Onde é que o Flamengo tem que melhorar? As crianças vão falar, nas laterais, eles são horríveis. Até as crianças de 4 anos sabem. Só o Barbieri não consegue enxergar, diretoria também não. Quer dizer, de repente a diretoria até enxergou, mas o Barbieri falou que não precisa, porque ele morre de amores pelos laterais dele. Podem ser bons meninos, legal, agregadores, mas não estão jogando bola. Estão atrapalhando demais o time do Flamengo, os dois laterais. Já estão crucificando os centroavantes do Flamengo. Bom, os centroavantes só vão fazer gol se o meio de campo ajudar. Para o meio de campo ajudar, os laterais têm que ajudar. Então, se o centroavante não está fazendo gol, porque não chega a bola na área. E para chegar a bola na área, tem que ir linha de fundo. O esquema do Flamengo é cortando para dentro. E os laterais... Então, resumindo, culpa é do treinador. Ponto. Tudo falando do treinador. Jogadores têm culpa? Tem. Só que o Barbieri tem um elenco na mão para ele mudar o esquema do jeito que ele quiser. Ele tem opções de jogadores de vários tipos de estilo. Então, se o centroavante não funciona no Flamengo, a culpa é dele. Quem arma o time é ele. Se o meio de campo não está conseguindo criar, porque, quer dizer, até cria muito, mas a jogada não conclui para o centroavante, é porque o time não chega à linha de fundo, porque os jogadores que jogam aberto cortam para o meio, não para fora, para poder cruzar para trás. Então isso é culpa toda do Barbieri, sim. Ponto. Falando para ele ser mandado embora? Não, mas ele tem que mudar suas convicções, que os laterais dele não funcionam e atrapalham o esquema todo. Isso eu estou falando há anos.
Não é de hoje. Internacional 1, Paraná 0. A Nacional, franca ascensão, subindo muito. Ganhou do Paraná no sufoco, isso a gente imaginou, porque o Paraná ia jogar atrás, é o último colocado. Parabéns ao Internacional com a segunda colocação. Cruzeiro, mais uma vez, demonstra uma certa estabilidade, ou o Cruzeiro já largou de mão o Campeonato Brasileiro, abandonou, que o Cruzeiro está ali naquela metade da tabela, acho que desde o começo do campeonato. Parece que a intenção realmente não é o Campeonato Brasileiro, não é se desgastar no Campeonato Brasileiro, que perdeu na Copa do Brasil para o Santos, ganhou nos pênaltis, mas perdeu no jogo de 2-1, empata com o Bahia, desmere empatar com o Bahia não, porque o Bahia tem um timaço, só que o Cruzeiro jogou em casa, então é mais um resultado, sim, ruim pro Cruzeiro, continua ali no meio da tabela. Sinceramente, o Cruzeiro não tem pretensão nenhuma de conquistar o Campeonato Brasileiro, nenhuma. O Bahia é um time que eu gosto muito de ver jogar, joga um futebol para frente, bonito. Estava na parte de baixo da tabela, está começando a subir, não pode deixar a peteca cair, tem que subir mais, porque tem time, inclusive, para passar o do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, se o Cruzeiro quisesse se dedicar ao Campeonato Brasileiro, não, ele estaria lá em cima brigando. Mas o Cruzeiro não quer. Então, o Bahia, com esse sonho de repente chegar a Libertadores, ele pode e tem capacidade e time, não elenco, time, para até passar o próprio Cruzeiro. Temos Vitória 0, Palmeiras 3, Vitória igual o Sport, descendo ladeira abaixo, correndo para chegar à Série B mais rápido. E o Palmeiras que se encontrou com o Filipão. O Filipão não fez mágica nenhuma, simplesmente pegou o time e falou: garotada, agora aqui é a família Scolari. Lembram? Escutaram falar algum dia na Copa do Mundo que tem a família Scolari? Voltou. Foi que o Roger falou para você? Falou isso. Esquece. Pum. Deixa o Roger de lado. Acabou. Esquece tudo. Olha só, nosso esquema é o seguinte: a defesa defende meio de campo, ajuda a defesa e ataca, e o ataque faz gol. Beleza? Esse é o esquema. Feijão com arroz. Não inventou nada. Agora ele está começando a botar um temperinho aqui e outro ali. Fez nada demais. E colocou uma referência. Botou um time com referência. Não inventou. Colocou um time com referência. Referência pode até não fazer gol, que está fazendo, mas tem uma referência. Fica mais fácil para o time jogar. Concordo com o Filipão. Ponto. Palmeiras vai brigar pelo título. Palmeiras vai brigar pelo título. Botafogo 0, Atlético Mineiro 3. Botafogo vai viver disso. Altos e baixos. Com o elenco que tem, com o time que tem, não dá para pensar coisas muito grandes. Não dá. Botafogo vai fazer uma partida boa, outra mais ou menos, outra horrorosa, aí depois faz uma outra partida boa. Só tem que tomar cuidado para não perder muito ponto, porque o Botafogo está mais perto do Z4 do que do G4. Então, esse segundo turno, o Botafogo tem que remar. O Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro, tem um time qualificado. Uma das melhores contratações desse ano, para mim, é do Atlético Mineiro. O colombiano Chara, o moleque joga muito, muita bola. Excelente contratação. Ganhou de 3-0 o Botafogo. E se não derrapar muito, também briga pelo título. O Botafogo tem que tentar somar pontos. Mas como o presidente do Botafogo diz que mandar treinador embora com 5 jogos é normal, se eu sou o Zé Ricardo, eu abro o olho. Daqui a 2 jogos ele pode sambar. O América Mineiro empatou com o Fluminense 0-0, um jogo horroroso, sinal. Jogo muito do ruim. Os dois times. Segundo tempo que melhorou um pouco o jogo, mas mesmo assim o jogo foi muito abaixo. Acho que até os 0-0 foi bom. Na verdade, o Fluminense teve até um pouco mais de chance de fazer gol, até claras, mas acabou não fazendo. Mas pelo fraco que foi o jogo, 0-0 foi bom. São Paulo ganhou de 2-0. Líder do campeonato, mais líder que nunca, 3 pontos à frente do Internacional. Agora, só olhando o Campeonato Brasileiro, não tem mais outro campeonato nenhum, só o Campeonato Brasileiro. A parte física vai fazer muita diferença. São Paulo pode começar a nadar de braçada, não em relação ao Inter, em relação ao Atlético,
De repente não. Mas em relação a Grêmio, que vai ter que se dividir, ainda está se dividindo, Campeonato Brasileiro e agora só Libertadores, então o Grêmio vai ter que dar uma poupada de vez em quando. Flamengo eu nem conto, que o Flamengo se enrola sozinho. O Flamengo se banda, né? Como eu falei. O Flamengo, ele se enforca, então não precisa que ninguém o atrapalhe. O Flamengo, ele é o próprio... ele é a sua própria barreira. O Flamengo se autodestrói. Então, o Flamengo não precisa se preocupar, pelo menos nesse momento. Se preocupar com outros times. E isso vai fazer diferença lá na frente. Porque o Palmeiras está em 3 competições, o Flamengo em 3 competições, o Cruzeiro em 3 competições, ou seja, tem times que estão em 3 competições que não vão conseguir dividir isso. E Vasco e Ceará, independente de qual seja o resultado, os dois estão brigando para não cair. Ah, mas o Vasco tem 2 jogos a menos. Tá, só que os dois jogos, um é contra o Santos, também está na parte de baixo da tabela, e outro é contra o Atlético Paranaense. E se não estiver enganado, os dois são fora de casa. Se não estiver enganado, tá? Não tenho certeza, mas acho que os dois estão fora de casa. Pior ainda. Pior ainda. Então, esse foi o panorama dos jogos dessa rodada. Como é que ficou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que ficou a classificação? Bom, classificação que... Deixa eu ver, não. Classificação... Bom, classificação, tá, meus amigos. São Paulo em primeiro, 41 pontos. Parabéns, São Paulo. Internacional em segundo com 38. Flamengo, não sei como, em terceiro com 37. Grêmio com 36 em quarto lugar. Injusto, cara, pro Grêmio tá na frente do Flamengo. Atlético Mineiro em quinto. Palmeiras em sexto. Atlético Mineiro e Palmeiras com 33 pontos os dois. Corinthians em sétimo com 26 e Cruzeiro em oitavo com 26. Ponto. Em nono colocado, Fluminense com 23, América Mineiro em décimo com 22, Bahia em 11º com 22, Botafogo em 12º com 22, Santos 13º com 21, Chapecoense em 14º com 21, Sport em 15º com 20, o Vasco em 16º com 19, Vitória em 17º também com 19, Atlético Paranaense em 18º com 18, Ceará em 19º com 16 e o Paraná em último lugar com 14. Bom, essa foi a classificação que terminou essa 19ª rodada e termina a metade do Campeonato Brasileiro. Então, só para terminar sobre essa rodada, teve alguma surpresa nessa rodada? Para mim, não. Não teve surpresa nenhuma. A vitória do Grêmio sobre o Corinthians, para mim, não foi surpresa. A derrota do Flamengo, Atlético Paranaense, não foi surpresa. A derrota do Botafogo para o Atlético Mineiro foi surpresa? Não, não foi. São 2 times grandes jogando. O Botafogo pode chegar lá em Minas, no retorno, e ganhar do Atlético Mineiro. Então, não foi surpresa. Uns vão falar, de repente, a derrota do Flamengo. Eu, sinceramente, não achei surpresa nenhuma. O Flamengo é freguês do Atlético Paranaense, como eu já falei. Então, eu não vi surpresa, aconteceu mais ou menos o normal. O que poderia acontecer. E o que a gente vê, eu, particularmente, estou vendo deste Campeonato Brasileiro até esse momento. Bom, já está bem dividido o campeonato. Está bem dividido. Nós temos aqui, a meu ver, vou dar uma moral, na boa, vou dar uma moral pro time do Flamengo. Vou dar uma moral, porque as coisas mudam muito rápido no futebol. E por que eu vou falar isso? Porque o Flamengo pode, ainda não terminou, mas tem grandes chances de, na Libertadores, o Cruzeiro passar e o Flamengo não. Aí o Flamengo vai ficar em apenas 2 competições, o Campeonato Brasileiro
e a Copa do Brasil. Então vai ter que poupar menos time, porque o Flamengo não tem time reserva. O Flamengo tem apenas um time. O treinador do Flamengo é fraco. Ele só consegue fazer um time, ele não consegue fazer substituição de peças. Ele não sabe, ele estraga tudo. Então é aquele feijãozinho com arroz só e acabou, que não tem variação, não tem nada. Então o Flamengo em vários campeonatos vai ficar difícil para ele pensar. Então, ele saindo da Libertadores, fica só o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, então o Flamengo vai ter mais tempo para se dedicar a esses dois campeonatos. Se o Flamengo der a sorte de passar pelo Cruzeiro, aí esquece o Campeonato Brasileiro. Que é aí que o Barbieri não pensa mesmo. Aí esquece. Esquece. Que tá nítido que o problema do Flamengo é o treinador. O treinador não consegue substituir, colocar as peças que deve colocar para substituir os jogadores ausentes. Ele não sabe fazer isso. Por quê? Provavelmente ele não treina isso. Isso é minha visão. Tá? É minha visão do que a gente vê em campo. Ah, Magrão, por que tu tá falando isso? Bom, porque já colocou o Arão 500 vezes e o Arão entrou todas as vezes mal. Ele continuou insistindo. Então, fica difícil. O Rodinei está errando há anos. Ele continua com o Rodinei. Então, a gente pensa justamente isso. Ele não consegue treinar. Treina aquele básico. Toda vez que o Diego sai, que ele tem que substituir, ele substitui errado e o time desanda. Outros times conseguem fazer um time reserva. Ele não consegue. Então a culpa, se tiver um culpado, é lógico, é do treinador que não sabe treinar o elenco. Ele sabe treinar o time, não o elenco. Então, do Palmeiras para cima, a meu ver, estão brigando pelo título. São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas vamos ser sinceros. No início do campeonato, alguém imaginava São Paulo e Internacional nas primeiras posições? Tem que ser honesto. Não. Não. São Paulo vinha numa crise danada, nego batendo cabeça, criticando todo mundo. O Inter subindo da Série B para a Série A. Então, sinceramente, ninguém imaginava. É surpresa? Lógico que é. Não pela grandeza de São Paulo e Inter. Jamais. São campeões mundiais. Porém, pelo momento que se iniciou 2018, entendam, meus amigos torcedores do São Paulo e do Internacional, pelo momento que se iniciou o ano de 2018, ninguém imaginava esse cenário agora em agosto. Ninguém. Tá? Ninguém imaginava. Então é uma surpresa, mas é uma surpresa boa, muito boa. Flamengo, ali, até se esperava o Flamengo ali, apesar de o Flamengo se enrolar sozinho, mas esperava o Flamengo ali. O Grêmio também, foi campeão da Libertadores. Atlético Mineiro, a gente pensava também, apesar de vir derrapando um pouco. Palmeiras pelo elenco. Só que todo mundo imaginava, de repente, esse ano, ter ali na cabeça o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio. E o campeão do ano passado? Bom, galera, o campeão do ano passado, o time teve um desmanche, que é o Corinthians. Teve um desmanche. O treinador tá, apesar, vou falar de novo, do presidente falar um monte de besteira do Corinthians, o time não é igual ao do ano passado. Nem o esquema é igual, porque os jogadores jogam diferente. O time marca menos, marca mal por sinal, muito mal por sinal. Então, é diferente. Mas imaginava, de repente, um Corinthians um pouquinho mais acima. Mas não tá. Então eu coloco esses 6 times, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Flamengo, Inter e São Paulo, brigando pelo título. Essa é a minha visão que eu tenho nesse momento. Ah, Magalhães, é porque são os 6 primeiros. Não, eu poderia colocar o Cruzeiro. Nessa briga. Ó, em vez de ter 6, tem 7, 8 times brigando pelo título. Mas eu não coloco o Corinthians. Para mim, o Corinthians não briga pelo título, não tem condições de brigar
pelo título, além de estar se dividindo em outras competições, tem a Copa do Brasil, decisão contra o Flamengo, 2 jogos para a semifinal, tem a Libertadores, ou seja, vai se dividir também, vai ter que se poupar no Campeonato Brasileiro em algumas rodadas, então eu não coloco. E ele já está, ó, Corinthians já tem 26 pontos. Por título, ó, 36, 10, já está a 15 pontos do líder, então eu não coloco Corinthians mais na briga pelo título. Como o Cruzeiro. Cruzeiro, para mim, abandonou de vez mesmo o Campeonato Brasileiro. Ele deixa o foco do Cruzeiro é Libertadores e Copa do Brasil. Ele abandonou o campeonato. Então é por isso que eu coloco esses 6 ali brigando pelo título. E é lógico, foi uma surpresa boa. Tá nesse momento São Paulo e Internacional na frente. Mas fazem méritos para isso. Fazem méritos para isso. Mas vou explicar de novo para depois meus amigos colorados, meus amigos paulistas aí de São Paulo, não ficar falando, pô, a gente está falando em relação ao começo do ano. Começo do ano, alguém do São Paulo imaginava São Paulo líder? Não. O time foi mudando. Até o Aguirre chegar, o São Paulo estava tomando pancada. Então, ninguém imaginava. E o Inter está subindo a Série B. Então, tinha que se ter cautela. Se falava o quê? O Inter vai brigar para permanecer esse ano. Foi o que todo mundo falou. Então, surpresa. O restante está mais ou menos dentro do esperado. E principalmente, São Paulo só está no Campeonato Brasileiro. Inter só está no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Então esses times, para mim, vão chegar no final do campeonato com mais força. Principalmente física, né? Principalmente física. Porque só estão em um campeonato. Vão ficar focados só nisso. Flamengo está, até este momento, em 3. O Grêmio está em 2, porque saiu da Copa do Brasil, está em 2. E o Palmeiras é o outro, está em 3. Ou seja, dos 6 ali, 3 estão só no Campeonato Brasileiro e 3 estão se dividindo em outras competições. Então esses 3 que estão no Campeonato Brasileiro, eu vejo com uma certa vantagem em relação a isso, a busca pelo título. Mas isso não é receita de bolo. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu coloco esses 6. Coloco Corinthians e Cruzeiro meião da tabela. Estou falando, dividiu. Está dividido. Briga por título, os 6 primeiros. Meio da tabela total. Corinthians e Cruzeiro. Não corre risco com a parte de baixo da tabela, mas também não galga nada para cima. E o Cruzeiro, continuando passando de fase nas outras competições, vai ser isso mesmo. Pode até no finalzinho tentar dando uma arrancada, alguma coisa, mas pelo título não brigo, mas também não vejo a menor possibilidade de chegar próximo ao Z4. Então, Corinthians e Cruzeiro meio da tabela. E do Cruzeiro para baixo, abaixo do Cruzeiro tem o Fluminense. Todos têm que tentar correr, fugir do Z4, porque todos estão correndo o risco de cair. Todos. Fluminense, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Santos, Chapecoense, Sport, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Ceará, Atlético Paranaense, Ceará e Paraná. Ou seja, tem muito mais gente brigando para não cair do que para ganhar o campeonato. Aí você vem perguntar, Magalhães, o que isso quer dizer? Olha, na minha visão, você pode olhar por 2 pontos de vista. Ou o campeonato está muito nivelado, não estou falando de condição, nivelado por cima ou por baixo, não. Falando nivelado, como está muito nivelado, é por isso que você, em 2 rodadas, pode estar na parte de baixo e 2 rodadas você está na parte de cima. Ou está muito desnivelado. Tem times muito superiores e times muito inferiores. Você pode escolher os 2 caminhos, você vai conseguir navegar
por esse lado. Se você pegar, bem, dá uma olhada, o time do Paraná é muito limitado. O Ceará melhorou bastante, mas também é um time limitado. O Atlético Paranaense não é um time limitado. O time do Atlético Paranaense tem bons jogadores. Acredito que vai sair e não vai cair, mas começou muito mal o primeiro turno. Agora vai ter que remar para sair dessa situação. Vitória está nadando de braçada para chegar na Série B. Igualmente com o Sport, nadando de braçada para chegar na Série B. O Vasco da Gama, que tem 2 jogos a menos, a gente vai saber a real condição do Vasco quando ele fizer esses 2 jogos, só que esses 2 jogos é contra o Atlético Paranaense e Santos, justamente 2 times que estão na zona de rebaixamento. Mas o Vasco também não é muito diferente, a meu ver, desses times, só que o Vasco é mais parecido com o Atlético Paranaense. O Vasco é um time que tem condições de estar mais acima da tabela, mas não consegue engrenar. O Atlético Paranaense já engrenou, o Vasco ainda não. Só que o Vasco continuar demorando, vai ficar difícil. O problema é que o Vasco está parecido com o Botafogo, que é outro que briga para não cair. Porque o treinador lá é uma passagem rápida, é estação, parece estação de metrô. Entrou um, sai ali na frente, daqui a pouco entra outro, ou seja, ninguém fica. Chapecoense, infelizmente, tem um time inferior do ano passado, também está descendo ladeira abaixo, vai ter que fazer um segundo turno muito bom. O Santos está começando, o Santos eu coloco naquela dos times igual Vasco, Atlético e o Atlético Paranaense, que tem um time bom, um elencozinho bom, que não é para estar brigando na parte de baixo da tabela, é para estar na parte mais de cima da tabela, até aquela meiuca ali onde está o Corinthians e o Cruzeiro. Temos o Botafogo, que vai ficar em altos e baixos o tempo inteiro, porque o time é bem limitado, então tem que nadar bastante, fazer um bom segundo turno para não passar aperto no final do campeonato. O Bahia coloco igual a Santos, Vasco, Atlético Paranaense, é para estar mais acima da tabela, que tem um time muito qualificado, com muita habilidade, para estar ali do meio da tabela, naquele bolo ali, do meio da tabela com Corinthians e Cruzeiro para cima. América Mineiro é um time que oscila muito. Começou o campeonato até bem, mas começou a cair, tá começando a perder muita força. Tem que abrir o olho para não terminar o ano rebaixado, que o time está caindo muito de produção. Fez um jogo horroroso com o Fluminense, não é a primeira vez que eu vejo um jogo ruim do América Mineiro. Não sei se o América Mineiro vai ter muito gás para ficar lutando até o final. Apesar de o presidente do América Mineiro já ter falado que a briga do América Mineiro é para não cair. Então ele é bem consciente disso. Então o América Mineiro vai brigar ali, mas eu acho que o América Mineiro fica mais abaixo na tabela. E o Fluminense, que é igual ao Botafogo. É um time que vai ter altos e baixos, muitos altos e baixos, jogos bons, jogos ruins. É o que está mais perto do meio da tabela. Porém, para mim, o cenário que seria, não ideal, o cenário que seria assim, o mais normal, de acordo com os times, seria os 6 primeiros, tudo bem. No meio da tabela só tem 2 times. Isso que está errado. Esse meio da tabela é que está o errado. A parte de cima da tabela está correta. Agora, esse meio da tabela, com 2 times apenas, que não estão galgando o título, mas também não tem preocupação com o Z4, é que está errado. Aí que está tendo desnível no Campeonato Brasileiro. Porque nesse meio de tabela, era para ter mais uns 6 times. Mais uns 6 times. E para estar se embolando ali no Z4, 8 times. Então, a meu ver, neste momento, o normal, pelo que a gente viu, era ter no meio da tabela, a meu ver. Então, eu sei que alguns vão reclamar muito, mas é a minha visão. Como tem ali, ó, Corinthians e Cruzeiro. Junto de Corinthians e Cruzeiro, para mim, ali naquele meio de tabela, teria que estar Bahia, Santos, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Então, ó, teria 6.
Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia, Atlético Paranaense e Santos. 12 times já, com os 6 de cima, sobravam 8 para baixo. Aí eu coloco, como tá ali, ó, Fluminense, América Mineiro, Botafogo, Chapecoense, Sport, Vitória, Ceará e Paraná. Sendo que, é óbvio, tem times que podem dar uma melhorada, subir um pouquinho mais, tipo o Fluminense, tipo o Botafogo, porque tem alguns times que você sente que parece que está perdendo força. O América Mineiro parece que está perdendo força, o Vitória perdendo força, o Sport perdendo força. São times gigantes, mas estão perdendo força. Você percebe que estão perdendo força. Então, nesse Campeonato Brasileiro, para mim, o que está de muito estranho e muito diferente dos outros é que aqueles times do meio da tabela quase não existem, só tem 2. Tá quase que praticamente a tabela dividida em 6 que brigam pelo título e o restante que briga para não cair. Sendo que desses restantes tem 2 que estão exatamente no meio da tabela, que não vão para lá nem para cá, que é o Corinthians e o Cruzeiro. Mas o restante, tudo briga para não cair. Então, para mim, esse que está o diferencial desse Campeonato Brasileiro, que pode mudar até o final. Lógico que pode, podemos ter reviravolta. Mas eu acho muito pouco provável de termos de reviravolta na briga pelo título. Isso aí eu não vejo. Reviravolta na luta pelo título, não vejo. Agora, reviravolta na parte de baixo da tabela, poderemos ter. Atlético Paranaense saindo de lá, Ceará saindo de lá, Vitória ressurgindo, Sport não entrando, Chapecoense melhorando, Botafogo não deixando entrar, Fluminense também não. Mas, Magrano, o Fluminense só está a 3 pontos do Cruzeiro e do Corinthians. Eu sei, a gente está falando desse momento, da metade do campeonato. Pode ser que daqui a 2 rodadas o Fluminense tenha passado o Corinthians. Isso. Não, mas a gente está fazendo análise até esse momento. Então, eu estou vendo o Campeonato Brasileiro um campeonato bom, nível técnico ruim, times muito ruins, jogos alguns bons, mas a maioria muito fraco. Alguns treinadores bem fraquinhos, alguns jogadores ruins toda a vida, nenhuma variação tática, poucos times com variação tática. Ou seja, para mim o campeonato desse ano está mais fraco do que o do ano passado. O do ano passado foi mais fraco que o de 2016. O de 2016 foi mais fraco do que o de 2015. Ou seja, na minha visão, cada ano que passa o Campeonato Brasileiro está ficando mais fraco. Na minha visão. Porque estão deixando o futebol brasileiro acabar. O jeito de jogar do futebol brasileiro acabar com a tal da modernidade. Modernidade do futebol brasileiro não é evolução. Modernidade do futebol brasileiro é regredir. E estão achando maneiro porque só estão pensando no resultado a curto prazo. A longo prazo, a gente vai ver. O Brasil vai demorar décadas para ganhar outra Copa com esse pensamento. Então, meus amigos, essa foi uma avaliação geral, resumão geral da 19ª rodada e da minha visão do Campeonato Brasileiro até esse momento. Então, fica aguardando aí a sua visão, os seus comentários sobre esse vídeo. Um grande abraço, até mais, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative a notificação aí e tamo junto. E vou ficar aguardando os seus comentários. Se não concordou com nada que eu falei, não tem problema, escreve aí que a gente bate aquele papo. O negócio é a gente conversar. Tamo junto e obrigado a todos. Valeu, tchau, fui!